Professor Antônio, conforme prometido no último episódio, hoje nós conversaremos sobre as receitas de vinho registrada pelo padre Antônio Sepp. Ele deixou uma receita, que ele aplicava nos povoados missioneiros. E de onde vem essa receita, professor Antônio? Olá, Argemiro. A origem da receita não sabemos. Se ele a trouxe da Europa ou a desenvolveu nas missões, isso é um mistério. Mas ela se encontra nos registros que ele fez a pedido dos jesuítas mais jovens, para que os ajudasse na gestão do cotidiano missioneiro, num texto de 1732. Mas para se ter bom vinho, era preciso que antes fossem plantados bons parreirais, e ele trata também disso. Bueno, então vamos continuar perguntando sobre o padre Sepp, sem mais delongas. Comecemos então pelos conselhos que ele dava para plantar os pés de uva. Argemiro, o padre Sepp começava pela escolha do melhor tipo de uva. Para ele, a uva mais adequada para fazer vinho era a branca, de grão grande como uma bala de escopeta, dizia ele, embora a uva molar também fosse boa. Ela teria muita aguaça, seria aguada, e o vinho feito dela costumava durar pouco, especialmente no tempo de calor, enquanto o vinho da uva branca durava 4 anos ou mais, permanecendo sempre doce. Quanto aos buracos para o plantio dos sarmentos, os ramos da uva, eles deveriam ser de 1 vara quadrada, cerca de 84 centímetros, com 1 vara também de profundidade. Os sarmentos deveriam ser escolhidos entre aqueles que no ano anterior tivessem dado uvas e fossem os mais grossos. Além disso, antes de plantá-los nos buracos, deveriam ser torcidos e enterrados parcialmente. A parte torcida deveria ficar deitada, não levantada, com apenas 1 palmo para fora e 3 gemas visíveis. Mas os buracos não deviam ser totalmente preenchidos com terra, para que a própria planta fosse crescendo e buscando sol. Depois de 1 ano, quando os sarmentos já estivessem um pouco crescidos, deveriam receber uma estaca de apoio para que crescessem retos e não com os troncos tortos. E o padre Antônio Sepp tinha algum segredo para poda das videiras? Não, Argemiro. Ele apenas deixou registrado que a poda deveria acontecer na lua minguante de agosto, deixando-se apenas 3 ramos por pé. Em cada ramo, apenas 3 olhos ou gemas. Todos os outros ramos pequenos deveriam ser cortados, ficando apenas os 3 mais grossos. No momento de brotação das videiras, Sepp orientava que se cuidasse muito das formigas, que deveriam ser eliminadas com um método infalível para não estragar a plantação, jogando-se água fervente sobre elas e nas suas casas, especialmente após a chuva, quando à noite elas ficavam mais vorazes e saíam em grande quantidade para causar danos. E quando a colheita de uva, a vindima, sei que ele possuía conselhos valiosos. De fato, Argemiro, Sepp aconselhava que os jesuítas deixassem amadurecer bem as uvas para a colheita, antes cuidando de queimar as vespas e suas casas para não estragar os frutos. Mas ele indicava que não se devia colher toda a uva de uma vez, escolhendo somente os cachos mais maduros.
E cada variedade deveria ser colhida e colocada separadamente, sem misturar a branca com a molar. Depois de colhida, a uva deveria ser colocada sobre mesas ou outras tábuas e ficar exposta ao sol por um dia, para que o calor do sol retirasse o excesso de água, a aguaça, deixando-a como passa. À noite tudo deveria ser recolhido. No dia seguinte deveria ser exposta ao sol novamente e depois debulhada em um tacho, retirando-se os grãos verdes ou podres. E estando o tacho cheio de grãos, eles seriam esmagados ou machucados com o uso das mãos. Professor Antônio, olha, eu sei que o Padre Sepe, ele usava cozinhar uva para fazer o vinho. É isso mesmo? Exatamente, Argemiro. Depois de esmagados, os grãos eram espremidos em outro tacho com um pano de 2 varas de comprimento, nos lugares onde não houvesse prensa. O suco enchia o tacho até as marcas das alças e em seguida era levado ao fogo. Ao ferver, removia-se a espuma com uma concha. Com essa espuma era produzido o que Sepe chamava de aguardente. Na verdade, a grapa ou graspas que conhecemos. Depois, dava-se o ponto, deixando normalmente o suco reduzir 1 ou 2 dedos. Se a intenção fosse fazer um vinho mais doce ou durável, deixava-se reduzir até o suco ficar avermelhado. Uma vez pronto e frio, o suco ou mosto era colocado em uma botija por 8 dias, sem enchê-la totalmente para que pudesse fermentar. Depois, tampava-se a botija com um pedaço de telha, gesso e um couro fresco bem amarrado. A botija, também conhecida como talha, era um recipiente de barro queimado, de cerâmica. Ela podia ter vários tamanhos, mas o mais comum é que pudesse receber entre 5 e 8 litros de líquido. Mas o Padre Sepe orientava também que a atividade de debulhar a uva com as mãos deveria ser feita quando a sua quantidade fosse pouca, pois havendo muita uva, ela não deveria ser debulhada, sendo colocada inteira em uma canoa bem limpa, trazida das mesas após um dia de bom sol e então pisada com os pés. Depois de bem pisada, retirava-se o bagaço e apenas o mosto com as películas dos grãos seria extraído, coado no pano mencionado e espremido por 2 indígenas com força, deixando as películas e sementes dentro do pano completamente sem sumo. E o cozimento seguia normalmente. Depois de todo esse processo, suponho que faltava somente degustar o vinho produzido, não é? Ainda não, Argemiro. Faltava ainda trasfegar o vinho para botijas definitivas. E isso aconteceria por volta do fim de abril. As botijas definitivas deveriam, para isso, ser muito bem lavadas com água fervente, contendo funcho verde e folhas de laranjeira. No dia 24 de junho, dia de São João Batista, o vinho estava pronto e poderia ser consumido. E Sepe encerra o registro com uma frase: em suma, a prática será vossa melhor mestra. Olha, mas eu sinceramente não pensava em todo esse trabalho refinado que o Padre Sepe fez com relação às videiras, uva, produção de vinho. Foi muito interessante esse episódio.
É. Espero que tenhas gostado do assunto tratado nesse episódio. No próximo, continuaremos com uma série de outras receitas deixadas pelo Padre Antônio Sepp para resolver os problemas do cotidiano missioneiro. Até lá! Aguidevete! Obrigado!